Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal da Emerging Code. Eu sou José Roberto Araújo e hoje eu vou te mostrar como modelar e estruturar a arquitetura de uma plataforma de microserviços usando outras formas de comunicação entre esses serviços. Tá? Hoje em dia a gente sabe que a comunicação entre microserviços acontece via HTTP e isso não é uma boa recomendação para todos os cenários. Bem, você já ouviu falar de EDA ou Event Driven Architecture, ou no bom português, arquitetura orientada a eventos? Você sabe que tipo de problema esse estilo arquitetural resolve? Bem, na verdade, tanto faz. O que vou te mostrar nesse vídeo com certeza vai te trazer conhecimento suficiente para te ajudar a entender o que é esse tipo de arquitetura e que tipo de problemas podemos resolver, além de te dar um empurrãozinho nas próximas entrevistas. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar como funciona uma plataforma de microserviços usando orientação a eventos e entender que tipo de problema ela nos ajuda a resolver, usando, obviamente, esse tipo de design de solução. Então, quer se tornar um desenvolvedor preparado para entrevistas mais complicadas e poder trabalhar em projetos grandes? Então, fica comigo aí nesse vídeo até o final, que tem muita informação e conhecimento bacana para a gente compartilhar com você. Hoje, toda pessoa que desenvolve software deseja participar de projetos que implementam microserviços. É quase que um frenesi quando um desenvolvedor ou uma desenvolvedora começa a trabalhar em um projeto que utiliza a arquitetura de microserviços ou MSA, Microservice Architecture. Mas o que esse desenvolvedor ou essa desenvolvedora não conhece ou poucos sabem é sobre a comunicação entre os serviços. Como é que esses serviços ou esses microserviços conversam entre si? Seria apenas usando a forma mais tradicional, HTTP? Ou existe outra forma de os serviços disponibilizar informações de seu contexto para o mundo exterior? Utilizar majoritariamente HTTP para comunicar um serviço com o outro vai tornar a arquitetura da sua aplicação amarrada. Ou seja, nesse modelo de comunicação, o design arquitetural da solução vai começar a ficar dependente que outros serviços estejam saudáveis para que a plataforma de microserviços funcione 100%. Dessa forma, esse tipo de design vai criar um grande monolito no estilo Frankenstein, cheio de pequenos pedaços de softwares funcionando um dependente do outro. Isso não deveria acontecer, na verdade, né? Principalmente quando esses serviços pertencem à mesma Enterprise Boundary, ou seja, pertencem ao mesmo escopo corporativo ou à mesma empresa. Comunicação HTTP deveria ser usada em casos de uso muito específico, em que o seu serviço não tenha outra forma mais resiliente de comunicação com os serviços de destino ou tenha que se comunicar com outros serviços que estão fora do escopo Enterprise. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos aqui para o nosso board digital que eu vou te mostrar como é que funciona toda essa arquitetura. Bem, a gente já está aqui no nosso board digital. A gente tem aqui uma plataforma, essa nuvenzinha branca que a gente vai assumir que é a nossa plataforma de microserviços. Aqui a gente tem o nosso app mobile rodando no smartphone e fazendo requisições para um serviço A que está localizado aí, né, dentro dessa plataforma de microserviços. Então, nesse tipo de arquitetura, toda a comunicação ela é feita com base em eventos. Tanto é que o nome é Event Driven, ou seja, é uma arquitetura dirigida a eventos. Tá? Então, a informação que é exposta para fora de um serviço é o resultado do processamento da ação que um serviço recebe, seja por request, e nesse caso aqui é uma request, a gente vai botar aqui HTTP, então a gente tem aqui uma request HTTP, sendo feita do app mobile para um serviço, e nesse caso é o serviço A. E o que vai acontecer aqui? Nesse caso, o serviço vai processar. Opa, vou tirar isso aqui. Vou mudar a minha seta aqui, senão... E o que o serviço A vai fazer aqui? Ele lê e escreve na database dele. Porque na arquitetura de microserviços, a gente entende, né, que a premissa dessa arquitetura é que cada serviço seja uma unidade única, isolada e independente. Então, para que isso possa acontecer, cada serviço deveria ter, né, dentro dessa premissa, a sua própria base de dados. Então, vamos assumir aqui que o serviço A tem a sua própria base de dados.
né? Isso caracteriza aí que o domínio do serviço ele vai processar alguma operação. Nesse caso aqui, uma requisição HTTP do aplicativo mobile. Tá? E isso vai gerar os eventos que serão enviados para fora da boundary do serviço. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 serviços. Quando eu falo enviar algo de dentro do serviço para fora, ou seja, para o mundo exterior desse serviço dentro da mesma Enterprise Boundary, o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que a Enterprise Boundary é a nossa nuvem branca e o External Boundary do serviço é ele jogar a informação de dentro do serviço A para fora do serviço A. Beleza? Então, é isso que acontece. E todo o evento aqui, ele é imutável. Então, a gente não pode mudar o que já aconteceu no passado. Cada serviço, ele pode reagir a um evento que seja do seu interesse. Então, vamos supor que o serviço A vai publicar um evento dentro de um Event Bus, e a gente vai ver como é que funciona o Event Bus daqui a pouco. E existem outros serviços dentro dessa mesma plataforma que têm interesse em consumir esses eventos, né, que foram publicados pelo serviço A. Veja só, em uma arquitetura de microserviço, ou uma Microservice Architecture, ou MSA, existe aí uma série de sistemas ou de plataformas que utilizam, né, que são construídas em cima de EAD, ou Event Driven Architecture, ou arquitetura dirigida a eventos. Tá? Por exemplo, plataforma de jogos, o próprio Git é desenvolvido aí utilizando essa arquitetura de eventos. Você não consegue mudar o que passou na timeline. Por exemplo, se você fizer um commit agora, você não consegue voltar e apagar o commit. O que você vai fazer você vai voltar para o commit que você fez anteriormente, pegar o código que está naquele commit, trabalhar em cima dele, mudar para o que você precisa e fazer um outro commit na timeline. Isso é trabalhar sobre a arquitetura com base em eventos. Tá? Você cria uma timeline nesse caso. O Node.js trabalha em eventos. O React, um contexto financeiro funciona com base em eventos, por exemplo. Imagina aí que você tem uma conta e você simplesmente faz um depósito e depois faz um saque. O depósito já aconteceu, o saque também já aconteceu. O que você tem que fazer aí é ou pedir um estorno e o banco não vai mudar o evento, ele simplesmente vai adicionar, ou seja, vai criar um depósito virtual na sua conta, recolocando aquele dinheiro ali se foi uma fraude ou se foi alguma operação indevida, mas ele não vai apagar o que foi. Entende? Então, esse tipo de arquitetura orientada a eventos, ela é uma arquitetura imutável. Né? Os eventos que acontecem não mudam. Agora, quando um evento chega de um serviço para dentro da boundary de outro serviço, esse dado, essa informação, ela é trabalhada dentro daquele contexto e aquele próprio serviço vai persistir o dado na sua própria base de dados. Todo dado que um serviço processa e armazena, ele vem de outros serviços. Aqui, o que eu quero mostrar é que a comunicação HTTP, ela é uma comunicação tradicional, mas que ela amarra a arquitetura. Né? A arquitetura ela fica amarrada, porque um serviço fica dependendo da resposta do outro serviço, ou precisa-se ter estratégias de retry, né, para você ficar retentando ali comunicação com outro serviço que está offline. Então você termina aí travando o processamento dessa arquitetura, dessa plataforma. Então fica a dica aí, que um evento é uma mensagem e nem toda mensagem é um evento. Então vamos só nos ater ao que a gente está trabalhando sobre evento aqui, tá? Então, um sistema de mensageria pode carregar qualquer coisa. Uma dessas coisas é evento. E é o que a gente vai focar aqui hoje. Então, cada evento fica armazenado em tópicos correlacionados ao tipo da mensagem e interesse. E os serviços que têm interesse em consumir esse determinado tipo de mensagem vai sobrescrever o tópico onde está armazenado esse evento. Vamos aqui agora, passar aqui para baixo e vamos ver como é que fica essa arquitetura. Então, a gente tem aqui o serviço A e o serviço A já recebeu a request do aplicativo móvel. O que o serviço A vai fazer aqui nesse caso? Ele vai processar essa request,
aqui a gente tem uma request HTTP, deixa eu colocar aqui. Então, a gente tem essa request HTTP e o serviço A vai receber esse comando, vai receber esse desejo de operação que o usuário está requisitando para o aplicativo móvel. Então, beleza, ele processou, persistiu aqui o dado dentro do banco de dados do serviço A e publicou um evento. Na verdade, ele publica evento aqui. O que o serviço A vai publicar para fora da boundary desse serviço vai ser armazenado no Event Bus. O que é o Event Bus? É uma plataforma de mensageria. Aí a gente tem Kafka, a gente tem Azure Queue Storage, a gente tem RabbitMQ, a gente tem ZeroMQ, a gente tem Azure Service Bus, enfim, a gente tem uma infinidade, JMS, a gente tem uma infinidade de plataformas que faz a gestão de mensagens, tá? E como eu falei, mensagem pode ser qualquer coisa. Uma dessas coisas é evento. Então, o serviço A, ele publicou esse evento aqui no Event Bus. E quando eu falo Event Bus, ele publicou num tópico. E esse tópico aí, ele armazena essa mensagem que, por sua vez, é consumida pelo serviço B. Por quê? Porque o serviço B tem interesse no que aconteceu nesse evento. Então, o serviço B vai consumir a mensagem que está aqui no Event Bus e vai trazer a mensagem para dentro do contexto do serviço B. O serviço B, por sua vez, vai trabalhar em cima dessa mensagem e vai persistir essa mensagem aqui. Ou seja, a gente tem aqui o serviço B consumindo a mensagem de evento que está num tópico dentro do Event Bus e logo a seguir persiste esse processamento, ou seja, toda a informação gerada dentro do contexto do serviço B é persistida no próprio banco de dados dele, pode ser até um banco de dados de evento, onde ele eventualmente vai fazer um replay ou vai depender de dados de uma timeline anterior ao momento que ele está processando, enfim, existe uma série de coisas que podem acontecer aqui no serviço B. Feito isso, o serviço B publica agora um evento dentro de um outro tópico. Olha só que legal. Então você começa a perceber que a comunicação entre os serviços ela é feita com base na exposição de eventos que acontecem dentro do contexto de cada serviço. Então perceba aqui o seguinte, que o serviço B dentro desse tipo de arquitetura ele não precisa chamar via HTTP o serviço A para solicitar informações. Tá? Nesse caso, o serviço B vai consumir todos os eventos que estiverem disponíveis dentro do Event Bus. Aqui você começa a perceber que esse tipo de arquitetura traz um conceito muito importante para o funcionamento de grandes plataformas, que é resiliência e tolerância à falha. Imagina agora o serviço A, vou colocar em vermelho, beleza? O serviço A ficou offline. A partir de agora, o app vai, obviamente, deixar de funcionar. Se esse daqui for o único entry point da plataforma, o app vai deixar de funcionar. Mas a plataforma não vai deixar de funcionar como um todo, porque o serviço A ficou offline. Mas como é que isso acontece? No caso, todas as mensagens que chegaram no Event Bus e os outros serviços que têm interesse em consumir essas mensagens, eles vão continuar processando. Vamos ver aqui, por exemplo, o serviço A ficou offline e o serviço B, por exemplo, o serviço D, eles continuaram o quê? A consumir mensagens de eventos de dentro do Event Bus, mesmo o serviço A estando offline. O que acontece aqui é que a plataforma como um todo, ela não está estritamente ligada entre os serviços. Ela está ligada entre o que os serviços expõem para fora das suas boundaries, ou seja, dos seus limites. Então, no caso aqui, o que é que vai acontecer aqui? O serviço D vai consumir o que ele precisa, vai persistir aqui dentro do contexto dele e vai ler e escrever na própria base de dados. O serviço B, a mesma coisa, vai processar tudo que está dentro dele, vai ler e escrever na sua própria base de dados e vai publicar aqui, deixa eu ver aqui, e vai publicar um evento para um outro tópico, permitindo que a plataforma funcione. E isso é ganho de resiliência e tolerância a falhas, nesse ponto desse tipo de arquitetura.
Dentro da arquitetura de Event Driven, ou de arquitetura orientada a eventos, a gente tem algumas capacidades. A primeira capacidade que a gente já viu aqui, e eu vou voltar aqui a cor do serviço para o azul, é a capacidade de disponibilidade, ou availability. Imagina só, se o serviço A continuasse offline, por algum motivo, os outros serviços não precisam pedir informações para o serviço que parou de funcionar, que no caso aqui foi o serviço A. Porque os eventos eles ficam disponibilizados em um sistema que persiste a própria mensagem, ou seja, nesse caso é um Event Bus. Disponibilidade por quê? A plataforma, até o serviço A voltar a ficar offline, o app fica, por exemplo, inativo, ou parte do app fica inativo. Vamos supor que o serviço que mostra as informações do header do app ficou fora, mas só essa parte vai deixar de colocar informação para dentro da plataforma. Isso é importante porque o resto da aplicação passa a continuar funcionando e a plataforma também, porque os serviços não precisam se comunicar um com o outro e se conectar um com o outro com base no protocolo HTTP. O outro ponto que a gente tem aqui é a consistência. Por quê? Aqui a gente não tem consistência, na verdade a gente tem consistência eventual. Nesse caso, a gente permite que a plataforma seja inconsistente eventualmente. Tá? Então, imagine que você desejasse ter consistência nesse cenário de Event Driven. O que você iria ter aqui, você ia ter que armazenar um dado aqui, o mesmo dado seria armazenado aqui, o mesmo dado seria armazenado no banco de dados do serviço C, o mesmo dado seria armazenado no banco de dados do serviço D e o mesmo dado seria armazenado no banco de dados do serviço de e-mail. Aqui a gente teria um grande problema. Por quê? Trabalhar transações distribuídas num cenário de Event Driven, você vai travar a aplicação, você vai travar a plataforma e você não vai permitir que ela escale, seja resiliente e tolerante a falhas. Então, por isso que a gente trabalha aí o conceito de consistência eventual. Isso daí é permitido diante do Teorema K. Mas, olha só, imagina também que ao alterar o dado nessa base de dados, você também vai ter que, mais uma vez, se você altera o dado aqui nessa base de dados do serviço A, você vai ter que refletir a mesma alteração aqui no dado da base de dados do serviço B, a mesma alteração vai ter que vir aqui para a base de dados do serviço C e assim sucessivamente. Então você começa a entender e fica claro para você entender, pelo menos para mim fica, eu espero que esteja ficando claro para você perceber que trabalhar transação nesse cenário e trabalhar consistência aqui é complicado. Então a gente precisa permitir e usar os conceitos, usar as plataformas e usar as técnicas que a gente tem para permitir que a plataforma se torne fluida, flexível, escalável e resiliente. Nesse caso, consistência não se encaixa em Event Driven. Beleza? Fechou? Outro ponto que eu quero deixar aqui claro é que mesmo que você tenha um dado, tá, no serviço A, esse mesmo dado pode estar replicado aqui no serviço B, no banco de dados do serviço B. Por quê? Porque o serviço B pode ter interesse no dado que foi publicado aqui pelo serviço A, persistido no Event Driven, ou no Event Bus, desculpa, e o serviço B consumiu. Então, vamos supor que o nome, né, do cliente, né, o nome foi alterado. O cliente cadastrou na plataforma um nome errado e chegou para alterar esse nome e o serviço A disparou esse evento de cliente, informação detalhada do cliente alterada. E essa informação veio para o serviço B. O serviço B, por sua vez, pode persistir essa informação e essa informação vai ficar duplicada aqui quanto aqui. E isso está ok na base conceitual do Event Driven, ok? Tranquilo? Outra capacidade que a gente tem aqui é o Easy Rollback, ou seja, a facilidade de fazer rollback de uma atualização de um serviço qualquer. Tá? Então, caso um serviço tenha alguma falha durante o seu deploy ou mesmo apresente algum bug após o deploy em produção, reverter o deploy apenas desse serviço
é muito mais fácil do que reverter a atualização de um grande monolito. Então, vamos imaginar a situação aqui do seguinte. A gente tem um serviço B e a gente vai dizer que o serviço B agora tem uma versão, vou diminuir aqui para ficar mais fácil. O serviço B agora tem uma versão 2. E essa versão 2, ela também consome eventos do mesmo tópico que o serviço B consome. Esse serviço também escreve nessa base de dados aqui. Então, o que a gente tem aqui nesse caso? Veja só, eu tenho o serviço B.2, que é a versão desse serviço B aqui, e ele consome eventos deste Event Bus e também escreve na mesma base de dados. Agora vamos supor que a versão do serviço 2 do serviço B deu crash. O que é que eu vou fazer aqui agora? Bem, eu simplesmente vou fazer rollback desse serviço, vou voltar com o serviço B e o serviço B vai ler todos os eventos. O serviço B vai ler todos os eventos que estavam aqui no banco de dados do próprio serviço através de um timestamp e pode fazer replay desses eventos para ele se auto-reidratar, auto-se regenerar com base na timeline de tudo que aconteceu até aquele momento. Então a gente vê aqui que existe uma facilidade. O ponto que eu estou dizendo aqui é a facilidade que a capacidade de replay de eventos dá para fazer rollback em serviço. Não que o replay de eventos seja algo trivial de ser feito. Outro ponto dessa capacidade de easy rollback é que mesmo que um serviço tenha essa funcionalidade ou essa capacidade de executar evento por evento para se auto-reconstruir, né, para auto-reconstruir o seu estado até aquele momento, isso pode ser um problema. Por quê? Esse tipo de implementação é arriscada e pode, se não tiver um bom design e planejamento de rollback, o próprio serviço pode levar muito tempo para voltar a ficar online novamente. E isso gera um problema para a gente fazer atualização e, eventualmente, fazer um rollback do serviço. Então, por isso que eu falei, replay de eventos não é algo trivial, tá? Você precisa implementar snapshot, ou shrink dos eventos. Enfim, a base de dados de eventos aqui, ela pode servir só como um login, ou ela pode servir mesmo como estrutura de estado da aplicação, enfim. Isso vai depender de como é que o serviço foi desenhado. Mas tudo isso que eu estou falando aqui é possível de acontecer dentro dessa estrutura de Event Driven. Agora vamos falar de outra capacidade que o Event Driven nos fornece, que é a substituição de serviços ou replacements. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse Event Bus para cá, vou colocar esse serviço D aqui e vou criar uma nova versão do serviço D, parecido com o que a gente fez no serviço B. Tá? Mas aqui eu vou botar um serviço DD.2. Tá? Vai ser um outro serviço, mas dentro do mesmo contexto do serviço D. E o que vai acontecer aqui? O serviço DD2 ele tem o seu próprio banco de dados. Muito embora ele consiga consumir eventos do mesmo tópico que o serviço D, mas a gente agora tem uma versão diferente. Por quê? Porque aqui eu vou substituir substancialmente o serviço D. Aqui temos uma substituição de versão literalmente feita de uma forma muito fácil e suave. Ou seja, eu simplesmente mantive o serviço D processando os eventos que estão no tópico que ele tinha interesse, fiz o deploy de um serviço chamado DD.2, que vai consumir os mesmos eventos, mas vai armazenar na sua base de dados, porque substancialmente a base de dados foi alterada, o escopo de contexto de negócio do serviço DD.2 foi alterado, mas ele precisa, eventualmente, alimentar aqui a base de dados do serviço D, para manter aí a retrocompatibilidade com a plataforma, para que o serviço D seja, pouco a pouco, sendo estrangulado. Então, o estrangulamento que a gente tem aqui de serviço, ele é muito mais fácil do que eu estrangular um monolito muito grande, né? Porque se algo acontecer de errado com o serviço DD.2, eu simplesmente tiro ele da plataforma e a base de dados pode ficar lá, porque ela não está sendo alimentada por ninguém. Eu também posso tirar a base de dados do serviço DD2. Isso é a facilidade, né? Essa técnica aqui de
substituição de serviço, mantendo aí a retrocompatibilidade com o serviço anterior, é uma técnica que facilita a nossa vida. Mas tenha atenção no detalhe, se o seu serviço está dependente de todos os eventos que já aconteceram durante a vida do serviço anterior, ou seja, imagina que o serviço DD.2 depende de todos os eventos que já aconteceram durante o tempo de existência do serviço D. A substituição aqui vai ser bem complicada, porque o serviço DD.2 vai ter que fazer um replay de todos os eventos que estão na base de dados do serviço D. E aí sim, a gente vai ter aqui um grande problema, se a gente não estruturar bem essa estratégia de replay, de shrink de eventos, de snapshots e de quando é o timestamp necessário e obrigatório para a gente fazer a leitura dos dados e repetir esses dados dentro da estrutura de contexto do serviço DD.2. Garantia de transação é outra capacidade também que a gente tem dentro do Event Driven, mas a gente não tem como garantir transações nesse tipo de arquitetura. Há aqui algumas abordagens como Saga, por exemplo, que podem ajudar em alguns cenários específicos. Mas, no geral, é complicado a gente garantir a consistência de dados e a integridade transacional em toda a plataforma que funciona com base em Event Driven. Por quê? Primeiro que a gente não consegue garantir que todos os serviços vão transacionar, ou seja, vão escrever nas suas bases de dados ao mesmo tempo. Se a gente fizer isso, a gente criou um gargalo na plataforma. O segundo ponto é, a Saga ela consegue nos dar outras habilidades, outras técnicas para a gente fazer rollback do que foi feito. Mas isso não quer dizer que é uma transação, quer dizer que eu vou enviar comandos para a Saga e a Saga vai dizer assim, se acontecer algum problema em algum dos serviços, eu faço uma ação de desfazer o que eu fiz. Mas cada serviço aqui, né? Imagina aqui, o serviço A, o serviço B, o serviço DD2, DD, o serviço C, precisariam ter endpoints ou entradas de ações para desfazer as operações que eles fizeram. E aqui tem um problema, nem toda operação pode ser desfeita. Existem operações por questões de auditoria, de supervisionamento, de PII, que não podem ser simplesmente excluídas. A não ser que, se for PII, a gente pode excluir por autorização e requisição de um cliente, tá? De uma pessoa. Mas existem outras operações que não podem simplesmente ser apagadas. Tá? E aqui existe uma grande problemática porque muita gente pensa que eu vou trabalhar com microserviços, eu vou trabalhar com Event Driven e eu vou garantir a transação na plataforma. Você acabou de criar um gargalo e um problema para o seu design e para o seu dia a dia. E outra capacidade que a gente tem aqui dentro da arquitetura de Event Driven é menos controle. De fato, a gente não tem controle, e eu acho que você já deve ter percebido, a gente não tem controle do fluxo de como essa mensagem vai trafegar, quando vai ser consumida, quando vai ser processada, quando vai ser persistida e quando vai ser enviada uma outra mensagem de eventos para adiante. Então, aqui existe um baixo nível de controle do fluxo da aplicação. Claro que se existe uma requisição que tem que entrar, tem que passar por todos os serviços e tem que ter um output, a plataforma tem que garantir isso. Mas o tempo tem que ser no menor tempo possível. Mas eu não consigo dizer que vai ser em 3 segundos, 3 milissegundos, 10, enfim. Eu não consigo ter essa garantia de controle, porque vai depender de como está o nível de escalabilidade, de poder computacional de cada um dos serviços. E aí a gente tem aqui o serviço de e-mail. Tá? E o serviço de e-mail, ele tem uma coisa bem característica. Tá? E a gente vai aqui para o nosso terceiro design para explicar como é que funciona essa questão do e-mail. O e-mail é um tipo de serviço que pode comportar-se um pouco diferente dentro dessa plataforma de microserviços e Event Driven. Isso porque ele depende de serviços externos, ou seja, de gateways de eventos, como Mailchimp, Responses da Oracle, SendGrid, enfim. Existem uma infinidade de providers de envio de e-mail que podem dar suporte para o serviço interno de e-mail da plataforma. Pô, Roberto, mas se eu tenho gateways externos de e-mail, por que a minha plataforma precisaria de ter um microserviço de e-mail? Obviamente, porque a sua plataforma precisa ter um outbound
comum dentro da plataforma, ou seja, só esse serviço de e-mail conhece esses outros gateways, esses outros providers de e-mail. Tá? E aí é que está essa questão de consistência contextual de business nos serviços, beleza? Aqui, com isso, a gente interage com gateways externos, então você está vendo aqui, por exemplo, o serviço de e-mail faz requests, faz requests para esses gateways, tá? E ele também tem a base de dados aqui dele próprio, e ele consome eventos. Imagina aqui, um cliente dentro dessa plataforma de serviços, com event driven e tudo mais, acabou de criar um pedido. Tinha um carrinho e a pessoa fez o checkout ali e o pedido entrou na plataforma. O que acontece quando você compra no e-commerce? Você recebe, depois de um tempo, um e-mail dizendo, olha, a sua compra foi validada ou o seu cartão de crédito não foi aprovado, enfim. Você recebe um e-mail, uma notificação de que aquele processamento aconteceu. E o que aconteceu dentro daquele processamento? Isso é responsabilidade de serviços de e-mail dentro de plataformas de e-commerce. O outro ponto aqui é, se a mensagem de e-mail não foi enviada, esse serviço de e-mail ele pode armazenar, né, dentro da sua própria base de dados, e aqui eu não estou falando de eventos mais, tá? Ele já consumiu o evento, o serviço de e-mail consome o evento daqui e vai processar o dado aqui e vai enviar o e-mail. Mas essa base de dados aqui, ela serve para eu guardar o estado e o status do e-mail. Por que eu preciso disso? Porque imagina só, se essa request que acontece via HTTP, aqui eu tenho uma request via HTTP, então eu vou colocar aqui para facilitar a sua visualização, vou botar aqui HTTP, pode acontecer que essa request quebre, pode ser que algum serviço do gateway esteja offline. E o que vai acontecer com o seu serviço? Ele vai falhar dentro da plataforma? Não. Então, para não falhar, existem alternativas aqui para a gente reenviar o e-mail posteriormente. Dead letter kill, estratégias de retries, ou seja, de retentativas. Eu posso delimitar X quantidade de retentativas para tentar enviar o e-mail até o meu serviço armazenar de volta o e-mail na base de dados e ter um job, um background job, um worker background para ler esses e-mails que não foram enviados e enviar num segundo momento, por exemplo. Enfim, a base de dados aqui é para guardar o estado e o status do e-mail. Saber se os e-mails foram enviados, se o e-mail está íntegro ou não, enfim. A gente consegue ter uma outra estratégia desse microserviço dentro da plataforma toda. Tá? Você vê que ele é bem diferente, apesar de consumir um evento dentro de um Event Bus, a base de dados dele aqui não armazena eventos de log ou coisas do tipo. É mais para armazenar o status do e-mail, o estado do e-mail. Com essa base de dados e com esse comportamento, esse serviço de e-mail ele possibilita que a gente crie uma dashboard, por exemplo, para saber, né, para a parte de business experts, ou seja, a parte de negócio da empresa, ou a parte de service desk, por exemplo, saber se o serviço de e-mail conseguiu enviar, se ele não conseguiu enviar, se a falha foi porque o provider estava offline ou não. Enfim, a gente consegue ter aqui algumas estratégias para utilizar o dado que o serviço de e-mail armazenou na sua própria base de dados. Mas aí a gente tem algumas desvantagens desse tipo de arquitetura que eu quero deixar aqui claro para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem a estratégia de replay, vou deixar aqui enumerado. A gente tem o replay como uma das desvantagens desse tipo de arquitetura. Qual seria a outra desvantagem que a gente tem aqui? Seria o diff-based, a terceira seria o undo e a quarta seria o hidden flow. E eu vou explicar cada uma delas. Veja só, o replay, a estratégia de replay de eventos, ela é muito útil, principalmente quando a gente está debugando, né? Você imagina que deu uma puta de um bug aí no serviço B ou no serviço D, e você precisa debugar isso diante do timestamp de quando o bug aconteceu. Como é que você faz isso? Você pode fazer um replay dos eventos a partir desse timestamp e começar a debugar a sua aplicação a partir daí. Só que fazer migração de serviços com base em event driven, com base em databases de event logs, ou trabalhar versionamento de logs e fazer replay em cima de tudo isso,
a gente precisa de uma boa estratégia de snapshot, a gente precisa de uma boa estratégia de consistência de eventos, a gente precisa trabalhar o shrink dos eventos numa database para que a database não fique muito grande e inviabilize o rollout de novas versões ou a substituição desse serviço por uma versão substancialmente mais nova. Então, é muito complicado trabalhar a estratégia de replace. O Deep Basing. Aqui a gente vai avaliar diversas diferenças entre os dados e migrar os dados que estão faltando. Essa estratégia é como se você tivesse feito um diff, né? Entre o dado que já existe e o dado que está chegando da database nova e fazer tipo um merge desses dados, entende? Então, fazer isso numa estrutura de Event Driven é muito complicado, é muito difícil e é muito complexo. Tá? Não se aconselha fazer esse tipo de rollout. Por quê? Porque essa complexidade você pode ter perda de dados e talvez esse dado seja essencial para a sua plataforma. Existe aqui a estratégia de ou seja, desfazer uma operação que já foi feita, mas desfazer uma operação pode ser muito custoso. Além disso, existem alguns serviços que não permitem, né, por estratégia de negócio, por estratégia de business mesmo, que essa operação seja desfeita. Então, desfazer uma operação é muito complicado numa estratégia de microserviço. Tanto que existe a saga, né? Então, você começa a perceber aqui que desfazer a operação se torna muito custoso para uma plataforma como essa, tá? Uma arquitetura como essa. E o Hidden Flow é aqui, como o próprio nome está dizendo, traduzindo ao pé da letra, é um fluxo escondido, ou seja, um fluxo de uma plataforma que funciona sobre esse tipo de estilo arquitetural não se torna fácil, porque você tem fluxos escondidos, ou seja, tem operações que só acontecem aqui dentro do serviço A e ele persiste na própria database, e ele não publica isso. Então começa a se tornar complicado debugar a plataforma como um todo. E aí entra a questão do Unit Debugging, ou seja, você começa a debugar a sua unidade, né? Para saber o que aconteceu ali. E tentar entender da onde é que está vindo a informação e se comunicar com o time que mantém o serviço, que publica aquela informação. Então, o fluxo escondido dentro de uma plataforma de Event Driven, ele torna o nosso trabalho mais difícil, tá? É mais penoso, é mais custoso a gente trabalhar nesse tipo de arquitetura, tá? Bem, uma recomendação que eu posso deixar aqui é a compactação de eventos. Se você estiver armazenando os seus eventos numa database, eu espero que a sua database não permita a alteração desses eventos, ok? Você pode armazenar os seus eventos na database relacional? Pode, mas não seria legal permitir que outra pessoa, que se não só a aplicação, escrevesse nessa database, para a gente garantir a imutabilidade do dado do evento. Por exemplo, a cada X dias, para a gente garantir o shrink ou a compactação dos eventos, imagina aqui que a cada X dias você pode realizar um processo de compactação dos dados desses eventos em chunks, ou seja, em pedaços em grupos, né, em conjuntos de dados separados por timestamp. Dessa forma, o volume de dados a ser consultados, na verdade, ele passa a ser menor, tá? Porque você vai começar a criar estilos snapshots, né? A grande vantagem da arquitetura EDA comparada ao Request Response é que em EDA, um serviço vai publicar informações através de mensagens de eventos para informar um outro serviço que algo aconteceu. E esse outro serviço vai consumir a mensagem de evento que foi publicada. Essa comunicação ela acontece de forma assíncrona e é aqui que é o ponto da vantagem, ou seja, a gente desacopla todos os serviços uns dos outros, permitindo que a plataforma se torne, de novo, flexível, independente, escalável, resiliente, tolerante à falha e permita que a plataforma continue funcionando mesmo que algum serviço esteja instável ou offline. Já no Request Response, um serviço requisita um outro serviço e o requisitante fica esperando a resposta do serviço que foi requisitado. Então aqui a gente vê que existe um gargalo de operações. A gente viu também que no Event Driven a gente tem esse tipo de implementação, quando o e-mail service, ou seja, o serviço de e-mail comunica com os providers externos.
através de comunicação request response. Mas ali é um ponto final da arquitetura, ou seja, todos os dados já foram processados. Aqui que está a grande diferença entre uma arquitetura e outra. Então, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido bacana e espero que você tenha acompanhado no detalhe o que a gente mostrou aqui. E, obviamente, tenha achado importante esse tipo de conhecimento, que eu acho que vai te ajudar bastante nas entrevistas que você vai enfrentar por aí. Tá? Eu tenho certeza, e eu espero que você também tenha essa certeza, que esses conteúdos que estamos produzindo aqui no canal vão te ajudar a ter bons resultados, né? No seu dia a dia, em entrevistas em outras empresas para trabalhar em grandes projetos, enfim. Esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, tá? Então, deixa aqui um comentário nesse vídeo do que você achou desse conteúdo, tá? Não esquece de curtir esse vídeo e se achou legal o suficiente para compartilhar, então compartilha aí com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e me marca se você compartilhou para que eu saiba e possa interagir junto com você nas redes sociais. Fica aí o nosso abraço e até o nosso próximo vídeo.